Em 1994 faleceram 3 pessoas fantásticas, enquanto regressavam de um jogo do Benfica em Split. Gullit, Rita e Tino. Em 1996 eu nasci. Nunca conheci o meu tio, nem a Rita, nem o Tino. Mas no Estádio da Luz 1000 pessoas me deram a conhecer essas 3 pessoas fantásticas. Amo o meu tio e sinto-o presente, assim como sei que os 3 estarão sempre presentes neste grande estádio. É lindo ver estas almas tão vivas numa massa de gente que grita com a força dos 3. No Name, Diabos Vermelhos. Não há diferença quando se trata do amor pelo Benfica. É injusto perder alguém. Mas sinto que os conheço tão bem e vivi tanto com eles. Tudo graças às caminhadas pelo estádio, enquanto parece que vivo as histórias que me contam. A intensidade nos olhos de quem as conta. É tão satisfatório saber que o meu tio deixou este legado, que tocou tantas vidas, que vai estar aqui para sempre, assim como a Rita e o Tino. Um momento em que ouço o hino do Benfica e as vozes de todos os que fazem a energia deles viver. Eu sei que eles estão aqui, agora, e vão sempre estar. Obrigada pela vossa chama imensa. Conquista e leva a palma à luz intensa no sol, que lá no céu risonho vem beijar. Um orgulho muito seu, as camisolas berrantes que nos campos a vibrar são papoelas saltitantes que nos campos a vibrar são papoelas saltitantes. Boa tarde, bem-vindo ao Em Linha. Faz hoje precisamente 20 anos que Gullit, mais conhecido por Jorge Maurício, Tino e a Rita, nos deixaram quando regressavam de um jogo na Croácia do Benfica para a Liga dos Campeões. Este será o nosso tema de hoje, também em jeito de homenagem, por isso convido a participar através do 217150053. Connosco em estúdio temos Silvério Maurício e também Inês Maurício, irmãos neste caso, de Gullit, e também Alice Fernandes, mãe de Ana Rita. Muito obrigada aos 3 por marcarem aqui a presença. Esta é uma dor que nunca passa e que nunca vai passar, como é natural. Passaram 20 anos. Começo por lhe fazer assim esta pergunta, Inês. Como é que recorda estes tempos vividos sem o Gullit, que era um ícone também do Benfica? Quer dizer, em termos de família, 20 anos são 20 anos e nós fomos aprendendo a viver, a vida continuou. Lembro-me que o nascimento da minha sobrinha nos deu nova esperança. Foi a primeira criança que nasceu na família a seguir ao falecimento do meu irmão. E, portanto, nós passamos ali os primeiros anos muito ansiosos e vivendo este dia com muita angústia. Hoje vivemos de uma forma diferente. Ele foi uma pessoa que tocou em muita gente. E os seus companheiros da claque também ainda nos fazem. Quer dizer, para nós é gratificante saber que ele, tendo falecido tão novo... Continua vivo. E teve um impacto na vida de outras pessoas. Eu, às vezes, conheço pessoas que o conheceram e que me contam histórias da vida dele, da vivência em comum, porque... Ele era mais novo que eu, de facto, ele é o mais novo de nós, dos 4 irmãos, era o mais novo dos 4 irmãos, e histórias que também nos fazem, enfim, rir. Ele tinha um grande sentido de humor, era um jovem sedutor, onde estava, fazia um bocado, era um líder, e isso não só na claque, mas
em vários contextos, quando ia de férias a Cabo Verde também, toda a gente reconhecia esta qualidade de poder animar um grupo. Para nós, hoje, é um dia especial. Andamos mais recolhidos, fazemos as nossas homenagens, a maior parte das vezes silenciosas até. Mas, de facto, é muita saudade. Alice, como é que era a Ana Rita? Tinha 19 anos quando partiu. Como é que era? Cheia de vida. Costumava dizer-me muita vez para eu não me preocupar, quando ela acabasse o seu curso, que ninguém tivesse pena dela. O que é que ela queria seguir? Arquiteta. Mas eu gostava muito de arte. Ela é que desenhou o fato de noiva da irmã, ao pormenor. Era uma miúda cheia de vida. Própria também da idade. Muito amiga do seu amigo, sempre pronta a aconselhar quem precisava dela e com uma paixão muito grande pelo seu Benfica. E como é que começou essa paixão pelo Benfica? Recorda-se? Talvez um bocado por mim e pelo pai, que eu sou um bocado fanática pelo Benfica. O meu marido não tanto, mas eu sou. Mas o namorado dela era da claque, e ela quis muito acompanhá-lo. Começaram a namorar muito novinhos. Eu estou muito nervosa, desculpa. Não faz mal, respire fundo, temos todo o tempo do mundo. E foi assim que começou também esta paixão, não é? Ela começou uma maneira de ela se libertar de um bocado dos nossos pais, porque foi a primeira viagem dela, a primeira viagem que saiu do pé de nós. E ela queria poder ir para os jogos, poder acompanhar andar, a equipa, acompanhar. Não é? A irmã também ia, o cunhado também, e o irmão mais novinho. Pronto, e elas foi uma maneira de ir, mas ela era extremamente engraçada. Tinha uma ligação muito grande com os amigos da claque, por isso eu todos os pormenores até do Gullit que eu sei era por ela, quando ele cumprimentava ao sol, a os dar os bons dias ao sol, antes de falar a alguém, ela dizia: mamãe, ele faz homenagem ao sol. E era mesmo isso que ele fazia? Era, o meu irmão era cheio de vida, tal como a Rita, onde entrava, contagiava as pessoas. Há líderes que vão pela força, há outros líderes que são líderes natos. E nota-se pela postura, pela maneira de estar. Sempre juntos, não era o lema dele? Sim, sempre juntos, sempre presentes. Gostava imenso de ajudar todas as pessoas que estavam próximas dele. Hoje em dia tenho muitos jovens na altura que tinham menos 4, 5 anos que o meu irmão e que ainda hoje me dizem: o Jorge é que fazia a ligação, o Gullit é que fazia a ligação entre os mais novinhos, os de 13, 14 anos, com os mais velhos, que já tinham 20 anos. E então esse legado ficou. Ele era um bocado o pai daquela juventude que depois ia entrando na claque e ia demonstrando os valores dos mais velhos, tal como grandes jogadores do Benfica, Humberto Coelho, principalmente o Humberto Coelho, que passava muito esses valores do clube, de autoridade, de um bocado de moralidade. Havia aquela questão de vestir a camisola. E o meu irmão vestiu a camisola do Benfica e das claques, tanto dos Diabos Vermelhos como dos No Name, até ao fim. E este lema, sempre presente, foi ele que criou. O até morrer era uma das coisas que ele dizia sempre. E aqui, às vezes, eu tento contextualizar isto
e tentar tirar a parte da morte e perceber o que é que ele sentia. Era uma paixão, era uma coisa muito intensa. Era uma alegria. Ele vinha para a Luz, vinha para o Estádio da Luz de manhã, o antigo, e estava cá até à hora do jogo. Portanto, poucas pessoas faziam isto e sempre uma alegria, nunca estava cansado. O domingo era romaria. E então Era estava dia cá, santo. dia santo, e estava cá sempre. E sempre com a mesma alegria, a mesma disponibilidade. Ele era demais. Era uma pessoa fantástica. E às vezes eu sinto, quando estou a passar esta imagem do meu irmão, não é porque ele morreu que eu digo isto. A mãe da Rita, qualquer outra pessoa com quem ele conviveu, vão passando estas histórias. E este vídeo que vimos no início do programa... Foi feito pela sua filha? Foi feito pela minha filha, que tem neste momento 18 anos. Nunca viu o tio? Não conheceu o tio. E eu disse, Cláudia, eu gostava que tu fizesses uma homenagem ao teu tio, e se possível cantasses, porque é o sonho dela é ser cantora, e gostaria que tu cantasses. E simplesmente, eu só lhe disse, fazes uma referência à Rita e ao Tino. E saiu este vídeo que nós vimos no início, e ela a cantar no fim o hino do Benfica. Nota-se a paixão que ela tem também pelo clube, pelo tio, por tudo. E, pronto, é algo que fica na família. É importante aqui dizermos que não temos aqui ninguém em representação do Tino, mas que também é alguém que queríamos homenagear. Hoje teve a oportunidade de o conhecer. Tive a oportunidade de o conhecer, também era um rapaz do Norte, brincávamos muito que os rapazes do Norte só vinham de 15 em 15 dias, pois aquele sotaque do Norte dava sempre um bocado de asa a brincadeiras, mas... Ele era mesmo, Era mesmo da cidade do Porto. Era mesmo de do Gaia. Porto. Também o conheceram? Também. Eu não o conheci. Eu conheci. Temos pena, porque fomos ao longo dos anos, são 20 anos, perdeu-se o contacto com a família. Ainda tentei nestes últimos 2 dias, porque eu agora também sou imigrante e vivo em Paris, não foi possível entrar em contacto, mas fica daqui também o nosso abraço à família do Tino, porque também fizeram parte e fazem parte desta viagem, que está a ter mais um epílogo agora. Silvério, sempre que possível também acompanhava o seu irmão também nestas viagens, também para ver o Benfica, jogar ao vivo, tal como a Ana Rita, tal como o Tino. Foi uma das primeiras pessoas a receber esta notícia há 20 anos atrás, não foi? Fui uma das primeiras pessoas a receber esta notícia. Foi um momento muito doloroso, extremamente difícil, porque ia-me caber a mim transmitir esta mensagem à minha mãe. E o que eu lembro desse dia, vieram diretores do Benfica à casa da minha mãe, elementos da claque. Bastou olhar para a cara deles que eu sabia o que é que tinha acontecido. Não foi preciso dizerem-me nada. E o sentimento foi muito forte. E depois, aqui, esta mini tragédia, o que aconteceu, para nós ainda foi mais relevante, porque foi em Espanha. E nós depois tivemos que nos deslocar à Espanha e tudo isso. Mas... Já perto de Badajoz, aliás. Sim. E ao longo dos meses que se passaram a seguir, porque tudo começou no funeral do meu irmão. Nós viemos de Espanha, tivemos 600 pessoas no velório do meu irmão a noite toda, e não era só a claque do Benfica, ou as claques do Estavam vários Benfica. elementos também. Estavam de da outros Juveléu, grupos. da Mancha Negra, dos Superdragões, não me lembro, mas penso que também estiveram presentes. Houve ali um ambiente, porque o meu irmão foi um dos primeiros ultras em Portugal. A história da curva, do grupo, foi ele que inventou. Por causa de quê? Do Benfica e dos jogos. O meu irmão, quando ia em viagem, ele adorava confraternizar com os outros grupos. E quando tinha essa oportunidade, ele trazia sempre cascóis. Nós em casa temos um baú com cerca de 350 cascóis, que eu, numa das homenagens que fizemos ao meu irmão, uma vez na Luz, escrevi o nome dele com os cascóis todos dele na relva do Estádio da Luz. Portanto, ele tinha uma comunicação, uma facilidade de comunicação excepcional. Cativava as pessoas. Imenso. Nós temos cartas e cartas, milhares de cartas, porque ele criava amizades. Geria e criava amizades. E era demais. Era fantástico mesmo. Era fantástico. Só para contextualizarmos aqui esta história que se passou há 20 anos atrás, portanto, era um grupo de 9 elementos dos No Name Boys, que se juntaram numa carrinha de 9 lugares, precisamente para verem o Benfica na Liga dos Campeões, frente ao Split, portanto, na Croácia, um jogo que aconteceu a 14 de setembro de 1994, que acabou, aliás, empatado, e depois esta tragédia, e chamamos-lhe mesmo assim porque é o nome que se deve dar a esta situação, aconteceu já na viagem de regresso
em que eles fizeram aqui, e depois, de facto, este acidente deu-se então já muito perto, como dizia, em Espanha, perto de Badajoz. Um momento e uma situação que nunca foi esquecida, muito menos pela claque do Benfica, como por todos os benfiquistas, como sabemos, que fazem questão de homenagear estas 3 pessoas. O que é que sentiram no último jogo frente ao Zenit, quando ouviram uma vez mais, e ouvindo agora também a sua opinião, Inês, quando ouviram uma vez mais a claque do Benfica homenagear o seu irmão, a Ana Rita e também o Tino? Não é a primeira vez. Acontece normalmente todos os anos. Todos os anos, mas eu, nestes momentos especiais, claro que são momentos marcantes, mas eu gostaria de falar daqueles momentos mais cotidianos e que em cada jogo nós sentimos, porque eu venho muitas vezes aos jogos, não calha o meu marido poder vir e eu venho sozinha, e sempre me sinto acarinhada na claque. Há jovens que nunca conheceram o meu irmão e que alguém se lembra de dizer: olha, é a irmã do Gullit, e eu, é a irmã do Gullit, e que me acarinham até hoje. E as homenagens são muito constantes, isto é, sabe que as claques nem sempre são bem vistas, não é? É verdade, temos de ser honestos. Exatamente, nem sempre são bem vistas. E porque às vezes já um ou outro excesso nas claques, acontece em todos os contextos, em contextos de grupo, mas a nossa claque, lá está sempre presente. Esteve presente, acompanhou-nos na nossa dor e está presente ao longo dos tempos e a apoiar o Benfica. E, de facto, o que é importante aqui é isto, e que era também o lema do meu irmão: sempre presente, sempre presente. E o que eu senti quando é que eles estavam a afirmar a identidade. O próprio nome da claque é um nome... Os rapazes sem nome? Sem nome. É que não precisam, e tem a ver, talvez alguns desconheçam porque é que a claque tem este nome, e é interessante perceber que tem a ver com a paixão que o meu irmão tinha por um grupo irlandês que são os U2, e há um refrão de uma música que diz "Where the streets have no name". Exatamente. E na altura, quando se formou a claque e estavam a separar-se de uma e a formar outra... Assim, os Diabos Vermelhos e a formar esta claque, os Diabos Vermelhos já tinham um nome registado. Exato. E não foi possível, neste caso, registrar como mesmo nome. Não tenho a certeza se foi o meu irmão que lançou o nome, eu tenho a ideia que sim, e foi apanhado. E depois não se esqueçam de um outro cântico que eu ouço sempre com muito gosto nos jogos, e todos querem saber quem nós somos, e nós vamos dizer no name, quer dizer, não precisamos... Nós estamos aqui, o que nos identifica e o que nos dá identidade é sermos apoiantes do Benfica. Nós existimos enquanto apoiantes do Benfica. E neste último jogo foi o que se viu. Eu senti-me tão orgulhosa que acho que o meu peito estava inchado pelos jogadores, pelo jogo que fizeram, e também por nós adeptos que soubemos retribuir e estar à altura daquele momento. É curioso porque os 3 perderam pessoas que lhes eram muito importantes nas suas vidas, que as perderam por causa de uma deslocação para ver o Benfica e, no entanto, nunca conseguiram ficar tristes e, pelo contrário, mantiveram essa paixão ao Benfica em vez de guardar rancor. Alice, foi isso que aconteceu, não é? Poderiam guardar rancor porque, no fundo... Não. Essa situação veio de uma viagem que fizeram para ver o Benfica? Eu acho que eles foram à viagem pelo seu Benfica e deixaram-me, pelo menos eu falo por mim, e penso que eles também, deixaram-nos a mensagem e o dever de continuar a fazer aquilo que eles queriam e gostavam. De tal maneira que eu nunca... ela era sócia do Benfica em No Name. Eu nunca fui sócio do Benfica porque sou da velha guarda, onde o Benfica ia-se ver o Benfica acompanhada com um sócio, que era o meu marido, e eu não era sócia, e a primeira coisa que eu fiz foi tornar-me No Name,
e pelo orgulho que tive dela e por o orgulho que eu tinha deles os dois. Eu quis dar o meu grito que eles não foram na viagem em vão. Eu estou cá. E não foram, com certeza. Vamos fazer um curto intervalo, enquanto também respiram um bocadinho fundo e já voltamos à conversa. É uma pausa muito curta, é apenas 1 minuto. Até já. Carrega no regresso às aulas. Neste ano letivo, sê o campeão da tua turma, com o material escolar do Benfica que temos para ti. Carrega Benfica. Jogo grande na Luz, Benfica com Bento na baliza, na defesa Veloso, Cruz, Humberto Coelho e Mozart, no meio-campo Cavém, Rui Costa e o capitão Coluna, no ataque Chalana, José Águas e o jovem prodígio Eusébio. Venha fazer o seu 11 e descubra todos os jogadores que já sentiram o peso da camisola encarnada. No Museu Benfica Cosme Damião. Viva uma experiência interativa única. Mais informações em museubenfica.pt. A história do Benfica é hoje. Segunda parte do Em Linha, seja uma vez mais muito bem-vindo. Hoje recordamos o Gullit, o Tino e a Rita, 3 jovens que perderam a vida numa viagem da Croácia até a Portugal, depois de verem um jogo do Benfica na Liga dos Campeões, e faz hoje precisamente 20 anos. Esta é a homenagem também que lhe fazemos, por isso é tema também da nossa linha de hoje, e sem mais demoras arrancamos também com a opinião dos nossos telespectadores. Ao telefone de Vila Nova de Gaia temos Helena Reis. Muito boa tarde, Helena. Olá, muito boa tarde, Sara. Um grande abraço para si e para toda a Benfica BPB. Ora, eu, em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma palavra, falar como mãe, também como irmã, para essas pessoas que aí estão. Sei que a vossa perda é inestimável, sei que a vossa dor é muito grande, mas também agora, como benfiquista, eu quero vos dizer que devem ter muito orgulho, sentir muito orgulho realmente por essa paixão, por esse amor incondicional dos vossos entes queridos. E não foi em vão, porque eles serão sempre recordados na história do nosso clube, nas nossas memórias, nos nossos fracassos, nos nossos sucessos. Eles estarão sempre presentes. E dizer-vos também que é com um imenso orgulho que eles fazem parte de um clube enorme, com um imenso pergaminho, que é um orgulho para nós terem jovens como esses no nosso clube. Não sei o que vos posso dizer mais, a não ser que vos abraço com um grande amor benfiquista, o amor que os vossos entes queridos sentiam por este maravilhoso clube, e dizer-vos que jamais os esqueceremos, que eles são a vossa família, mas também são a nossa família. Um grande abraço, um grande beijo, com muito, muito carinho. Bem-ajam. Obrigada. Muito obrigada pela sua opinião, Helena Reis, ligou-nos de Vila Nova de Gaia. Agora de Inglaterra temos ao telefone Cláudia Maurício, sobrinha de Gullit, ela que fez o vídeo que há pouco vimos no arranque deste programa. Cláudia, boa tarde, seja muito bem-vinda. Não tive a oportunidade de conhecer o seu tio, mas o que é que lhe contam, o que é que lhe dizem dele? Boa tarde a todos. Dizem-me coisas fantásticas, incríveis, coisas que eu adorava ter vivido com ele. Dizem-me que era uma pessoa que transmitia muitas coisas boas, muita felicidade,
Era muito carismático, era uma pessoa espetacular. E eu tenho que agradecer ao meu tio por me ter mostrado o Benfica, à minha família por me ter mostrado o meu tio, o que ele era, porque sem as palavras deles eu também não tinha conhecido. Porque eu sinto que o conheço, mesmo nunca tendo estado com ele, nunca tendo convivido com ele, eu sinto que o conheço e que ele faz parte da minha vida. E é um orgulho muito grande e eu amo muito, assim como amo o resto da minha família. E tenho a agradecer ao meu tio por tudo o que ele nos deixou, todas as vozes que cantam no estádio, todo o amor que oferecemos ao nosso clube, que é o Benfica. E é isso. Cláudia, o seu tio tinha 22 anos quando faleceu neste acidente, portanto tinha apenas mais 4 anos que a Cláudia. O que é que mais a marcou neste percurso do seu tio, por aquilo que também lhe contaram, pelos testemunhos que lhe deixaram? O amor à vida, principalmente. Ele era apaixonado pela vida, não só pelo Benfica, ele era apaixonado pelo irmão, pelas viagens, por fotografia, por viver a vida, aproveitar cada momento, dar o melhor dele a toda a gente e ser feliz. Acho que é isso, o máximo, é ser feliz. Muito bem, Cláudia, muito obrigada por este testemunho no Em Linha. A Cláudia, que realmente não conheceu o tio, mas ninguém diria. Parece que viveu sempre com ele, é impressionante. Ouvindo aqui também este testemunho da Cláudia e olhando também para os outros elementos que seguiam na carrinha, o que é que lhes aconteceu? Ainda mantêm contacto com essas pessoas? Sim. Mantêm? Mantemos. Um deles era o Paulinho, continua na claque. Mas alguém se magoou nesse acidente? Não, grave. Foi só a morte dos 3, os outros tiveram... Eram os que iam a dormir, eles. Os 3 eram os que iam a dormir, os outros tiveram ferimentos ligeiros. E o que eu sinto quando chegámos à Espanha, mesmo sem as pessoas que lá estavam, espanhóis, sem saberem quem nós éramos, fomos logo muito bem recebidos, acarinhados. E em relação aos elementos da claque, viraram família. Tenho aqui a mãe da Rita, continuamos a contactar, não digo regularmente, mas quase regularmente. Mantemos esse contacto. Nós, família, também não fugimos ao Benfica, e isto é importante que se diga, porque o Benfica também retribuiu. Não foi só a claque, não é só o dia-a-dia, foram os jogadores. Nós, na altura, tivemos jogadores do Benfica várias homenagens. Presentes no funeral. O Benfica foi o primeiro clube do mundo a prestar uma homenagem a uma claque. Foi a primeira vez que uma equipa no mundo inteiro fez uma vénia a uma claque. Portanto, todas estas pequenas coisas fazem com que nós, família, tenhamos um orgulho enorme, porque, infelizmente, temos tido outras mortes no clube, adeptos, o Fer, o Eusébio, Coluna, mas eles eram jogadores. Havia uma visão completamente diferente em relação a eles. Nós, se calhar, foi já uma nova era da informação, a morte do meu irmão, da Rita e do Tino. Acabou por ser mais mediático. Acabou por ser mais mediático e eu não imagino o que é que seria hoje em dia, com o Facebook, com todas estas coisas, como é que teria sido. Mas na altura foram vários dias as televisões a passarem estas imagens. Tanto é que havia imagens que, por exemplo, a minha mãe nunca tinha visto. Imagens do meu irmão no Restelo, em que a polícia faz uma carga policial. Houve confrontos estava a haver confrontos entre uma claque entre o Belenenses e o Benfica, e o meu irmão no meio abre os braços e faz com que toda a claque atrás dele pare, e assim como a claque do Belenenses parasse. E a polícia acalmou e serenou os ânimos. A minha mãe, quando viu esta imagem, só disse: o teu irmão andava nestas confusões, a polícia... Eu, mano, tu percebeste o que é que se passou? O Jorge, por si só, conseguiu acalmar uma situação que era de si perigosa. Porque às vezes, depois, quando são muitas pessoas, perde-se o controle. Isto é um pequeno exemplo que eu conto do meu irmão, entre muitos outros, e eu continuo a fazer, e vim de Paris, passar esta semana em Portugal, porque queria prestar homenagem ao meu irmão, e agradeço em nome da minha família, da Rita e do Tino, terem-nos dado esta oportunidade.
é o Benfica que está a dar-nos esta oportunidade de continuarmos a manter viva a chama deles. E queria dizer só mais uma coisa. Uma senhora de 59 anos, a Dona Helena Reis, 59 anos, tem uma visão fantástica da vida. Porque ela conseguiu-nos transmitir uma coisa que muitas pessoas são contra as claques. Porquê que as pessoas são contra as claques, na sua opinião? Atenção que os Nunem Boys são uma claque não registada também. Exatamente, mas é assim, eu percebo que é impossível registar uma claque como os Nunem Boys, e nós temos que perceber isto porque é fácil registar os diabos, e foi fácil, porque são poucos. E nós sabemos, mais ou menos, mas são menos. É claro que nos No Name, entre aspas, perdeu-se um bocado a identidade do que era a claque do início. Eu acompanhei o crescimento da claque. Eu vinha para o estádio e ficava o dia inteiro a ver o meu irmão a pintar faixas à mão para os jogos. Portanto, eu acompanhei este crescimento e na altura todos nós nos conhecíamos pelo nome. Hoje em dia, quem vai ali ao Topo Sul, é impossível. Nós conhecemos as pessoas de vistas, mas não é a mesma coisa. Eu, neste momento, tenho estado um bocado mais próximo dos Diabos Vermelhos em Paris. E há aqui uma rivalidade interessante. Diabos Vermelhos, No Name. Mas é interessante perceber que pequenas coisas estão a mudar. Porque nós, em Paris, somos imigrantes e somos Benfica. E tentamos estar um bocado mais próximos. Aqui o que eu sinto, principalmente hoje em dia, quando vou assistir a um jogo na claque, nos No Name, já não há uma identidade, porque é muita gente. E então acho que por isso é que é difícil legalizar algo que não há controle. E depois parece-me a mim que também o não haver uma liderança, o grupo é gerido pelo grupo, em parte também pode criar aqui, não haver tanta força, tanto controle. Porque nós, quando pensamos em Benfica, acho que saltam logo dois nomes, Vieira e Jesus. Nos últimos 6 anos, e eu no estrangeiro sinto cada vez mais isto, há uma identidade. Nós sabemos quem manda. Tal como durante anos nos nossos rivais também tiveram os seus presidentes liderantes, com lideranças marcantes, nós no Benfica começamos a ter. E devo dizer que cada ano que passa, eu sinto mais orgulho de ser benfiquista, porque nós conseguimos este ano fazer uma renovação da equipa e no último fim de semana foi arrepiante nós termos pedido um jogo em casa e temos o estádio inteiro a aplaudir a equipe. Mais do que muitas vitórias. Mais do que muitas vitórias. Terça-feira. Na terça-feira, exatamente. Peço desculpa. Alice, eu há pouco perguntava aqui ao Silvério porque é que havia esta ideia negativa das claques. Acha que se perdeu a essência do que realmente leva um grupo de adeptos a construírem-se? Não, o que eu lhe quero perguntar é se acha que se desviaram do que era realmente importante. Ou seja, uma claque, um grupo de adeptos junta-se porque tem uma paixão pelo Benfica, neste caso. E hoje em dia as claques, às vezes, são vistas de forma negativa porque é um grupo de adeptos e há confrontos. Nós sabemos, nós vemos as imagens. Ainda por cima, estamos no século XXI, quer dizer, acaba por ser um assunto muito mediático. Acha que se perdeu o lado bom das claques, aqui deixando também este ponto de reflexão à Inês e à Alice? Inês. A minha resposta é até um bocadinho arrogante. Antes pertencer a uma claque do que não pertencer a nada. Antes assumir uma posição do que não ter opinião. De pertença. As claques são grupos de pertença que fazem muitas das vezes o papel de grupos de pertença próprios de determinadas idades dos adolescentes ou até de pessoas que podem estar mais ou menos desenraizadas. Tem um papel fundamental enquanto grupo de pertença. Não Como qualquer grupo, não é? Como qualquer grupo. E é um grupo que se organiza por um bom objetivo. Os grupos são grupos que se organizam por bons objetivos, que é apoiar o clube, apoiar o seu clube. Por vezes há de facto confrontos, e houve uma altura que isso se notava mais, confrontos entre claques rivais. E eventualmente, se não houvessem tanto acompanhamento policial, poderia ainda acontecer. Mas no nosso dia-a-dia nós convivemos com pessoas do Sporting, dos outros clubes, não é? E temos que conviver com eles no nosso dia-a-dia. Agora, é também verdade que os grupos, às vezes, há fenómenos de grupo que são potenciados, que individualmente não se observa tanto. Nós nunca
ficamos com mágoa ou nem atribuímos nenhuma culpa nem à claque, nem ao clube, pelo contrário, achamos sempre, no caso do meu irmão, não sei depois... Também da Ana Rita. Mas o testemunho dela também foi nesse sentido. Achamos sempre que o meu irmão morreu a fazer aquilo que ele mais gostava. E a minha Rita, a minha mais nada. Coisa. Tal como o Tito e a Ana Rita. E a Ana Rita. Era isso que eu dizia. Mais nada. É assim. Mais nada. É. E passaram 20 anos. Olhando para trás agora aqui, Alice, e pensando um pouco também nestes 20 anos, como é que recorda a Rita, ou como é que a tenta homenagear todos os dias da sua vida? Porque tenho a certeza que não há um único dia em que não se lembre dela. Como é que eu tento homenageá-la? Como é que a recorda? Todos os dias, quando pensa nela, eu acredito que todos os dias pensa com certeza. O que é que lhe vem à memória? Já falámos há pouco aqui da sua energia, da sua vontade de viver, características também destes 19 anos. Primeiro, eu nunca penso que a minha filha morreu. Ela foi de viagem e eu um dia vou lá ter com eles. Depois, sinto e tenho que só agradecer dela me ter dado a oportunidade de ter sido mãe dela. Foi uma menina que nunca me deu a maior chatice. Não se deve dizer chatice, mas aborrecimento. Eu nunca soube o que era ter um problema desde que ela nasceu, porque nasceu quase sozinha, porque nem sequer me despiram, numa dor de dentes, nunca teve doente, de tal maneira que ela pedia para experimentar o xarope do irmão, porque ela dizia: mamãe, eu quer saber qual é o paladar. Por isso, quando eu às vezes não havia, dizia: Zé, onde é que está a Rita? E ela dizia: mamãe, estou aqui. Por isso dava por ela? Não dava, era muito suave. E depois tinha a sua alegria fora, como lhe digo, como uma boa noném. Pronto, ela adorava de viver e eu só tenho a agradecer ter sido escolhida para ser a mãe dela. Silvério, é aqui importante referirmos porque, eu sei porquê, mas quem está lá em casa às vezes não sabe, o que quer dizer Gullit? Porque Gullit o seu irmão chamava-se Jorge Maurício, mas tinha esta alcunha e toda a gente assim o conhece. Eu fui passar algumas férias à Holanda e na altura o Gullit, um jogador holandês, estava no pico de forma e começaram na altura, e acho que até foi um bocado, foram os holandeses, não quero estar a errar, mas foram os holandeses que começaram a fazer um merchandising maior em relação a certos produtos. E na altura o Gullit era um jogador de seleção, já era conhecido, e ele é transferido do Sparta de Roterdão para o Milan. Isto na altura, um jogador holandês, chamou muita atenção. Eu estava lá de férias e um tio meu, nós fomos ver um jogo do Sparta de Roterdão, foi o último jogo que o Gullit fez com o Sparta de Roterdão, e encontramos estes chapéus, que era o chapéu característico do meu irmão. Encontrei este chapéu, andava sempre com ele, e comprei dois chapéus. Eu tenho o meu ainda e este era o dele. E o meu irmão começou a andar sempre com ele. Este era o casaco da claque, dos líderes. Começou a andar sempre com o chapéu e em pouco tempo começaram-lhe a apelidar de Gullit. E o meu irmão chamava muita atenção e era realmente muito parecido com o Gullit, porque o Gullit era muito alto. Tinha 1,90m e qualquer coisa, não tenho a certeza quanto. O meu irmão tinha 1,98m. Portanto, a semelhança era uma coisa... Facilmente. E com o chapéu, e destacava-se. Ficava parecido. Ficava extremamente parecido. E pronto, e foi assim que ele foi criando esta lenda, entre aspas, de Gullit. Eu às vezes digo às pessoas, por brincadeira, vão ao Google, escrevam Gullit e vejam o que é que aparece. E é interessante como às vezes aparece o jogador Ruud Gullit, em primeiro lugar, mas muitas vezes aparece o Gullit, conhecido de no name, porque há imensa informação e imensa fotografias e muitas histórias sobre o meu irmão na internet, porque, como digo, ele foi dos primeiros ultras em Portugal, e ultra aqui quer dizer adepto fervoroso, que ia a todas. Se calhar muita gente não sabe, o lema de sempre presentes
O meu irmão, dos 16 aos 22 anos, acho que falhou 5 jogos do Benfica. Poucas pessoas podem dizer isto. Ele falhou muito poucos jogos. Qual era a paixão? Tal era a paixão. Ele chegou a defender um penalti do Eusébio numa promoção do Correio da Manhã. E ele foi a Milão, ver a final do Benfica com o Milão. Eu só me lembro, eu, a minha irmã e o meu irmão mais velho, em casa, os 4, de volta da minha mãe, porque ele tinha 16 anos. Oh, mamãe, deixa-o ir, ele ganhou a viagem, não sei o quê, vai correr tudo bem. E pronto, e ele foi. E ele dizia, nem que eu vá a pé, eu vou à final de Milão. E pronto, era a maneira dele, era completo. Muito obrigado aos 3 por terem estado aqui connosco. Este tempo passou a voar. Com certeza que teremos a oportunidade para falar de outras oportunidades. Muito obrigada e principalmente por este testemunho de força. E é importante guardar as coisas boas da vida e passado 20 anos vocês conseguiram fazer isso e são 3 pessoas muito bem resolvidas. Muito obrigada por terem aqui estado neste Em Linha. É importante também referirmos, aliás, que entretanto os No Name Boys também ficaram amigos da claque, aliás, do Split da Croácia. Encontram-se várias vezes e apoiam-se mutuamente. Portanto, o desporto também é isto. E este foi o nosso tema de hoje, do Em Linha, que está de regresso amanhã sempre à mesma hora com novos temas. Boa tarde.